população carcerária brasileira é estimada entre 450 e 500 mil presos. Por conta da superlotação, conforme o argumento das autoridades competentes, os estabelecimentos penais não reeducam os presos para a reintegração ao convívio social. Vivemos, então, numa espécie de ciclo vicioso, sem solução à vista. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o deputado Carlos Alberto Lereia, PSDB de Goiás. A gente tem exemplos sobrando para comentar essa situação prisional brasileira, né, deputado? Aqui mesmo em Brasília, esse caso tão triste do pedreiro que foi liberado, apesar de... Mas como é que libera? Mas como é que liberar? Quer dizer, e ele cometeu uma série de crimes de novo, pouco tempo depois que ele foi libertado, né? Quer dizer, todo mundo... É fácil apontar as mazelas do nosso sistema prisional, né? Agora, nós temos soluções para isso? Será? Você aborda aí um fato que chamou a atenção do país inteiro, porque era um cidadão que havia sido condenado por estupro de uma criança aqui em Brasília, e ele foi solto aí pela progressão de pena. Dizem que ele já tinha sido cometido um assassinato lá na Bahia. Né? Tem essa outra história. E aqui ele assassinou aqueles 5, parece que tem mais um outro agora, né? Esse autor de 6 crianças em Lusiânia. E isso mostrou a falha, me parece, aí do juiz que fez essa liberação, até porque havia um laudo, né, que provava que ele tinha... perturbações psíquicas. Exatamente. E havia cometido crime sexual. Eu acho essa questão da progressão de pena, acho que tem que ser modificada. Quem comete crime sexual, estuprador, pedófilo, eu acho que essas pessoas não podem ter direito a essa progressão de pena. Nós temos que, eu diria, arrochar mais em relação a esse tipo de criminosos, porque o sujeito solto, ele vai voltar a praticar. Isso tem exemplos. O sujeito que é pedófilo, ele pode cumprir a pena que for, lá no meio dos grandões, ele fica quietinho. Depois, quando ele está solto, ele vai se aproximar de criança. E, da mesma maneira, estuprador também. Ele não vai, a pena que seja de 5, 10, 15 anos, não vai fazer com que ele mude. Porque esse é um problema que ele tem e que eu acho que uma das questões que poderia ser realmente botada em prática no Brasil é aquela questão do ponto eletrônico, no tornozelo, nos Estados Unidos. O sujeito ele tem um determinado setor que ele pode andar, a polícia está vigiando ele através do sistema, através de câmeras, etc. e tal, e se ele sair dali, o sinal acusa e a polícia vai e pega ele. Porque isso eu diria que uma aberração que aconteceu. Eu até fiz aqui um requerimento, como deputado, responsabilizando o governo para dar uma pensão para porque não vai nunca voltar à vida das crianças. Aqueles meninos, com certeza, iriam ser alguém na vida, muitos poderiam até, hoje em dia, ter muito acesso à educação, formar, trabalhar, e perder as vidas. E quem que é o responsável? Tem que ser o governo. É o Estado brasileiro. Eu acho que o Estado brasileiro tem por obrigação, eu fiz até um pedido aqui já, um estudo disso, porque eu acho que tem que ser, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer para aquelas mães, aqueles pais que perderam essas crianças, seria eu diria que não vai voltar à vida, não vai acabar com o sofrimento, mas pelo menos isso, eu acho que o Estado brasileiro, sem ter nenhuma ação judicial, já tomar essa decisão. Eu acho que o presidente Lula já poderia, através de decreto, fazer isso, entendeu? Ele tem esse poder de fazer isso, sei lá, medida provisória, nesse caso específico lá, porque foi uma decisão da autoridade brasileira que fez com que esse cidadão voltasse a frequentar as ruas do país e foi para uma cidade do interior de Goiás, onde cometeu esses crimes bárbaros por causa da questão da legislação. E aí você poderia também condenar essa lei que nós temos que mexer, acho que crime sexual ela não pode ser atendida, e também falha também do próprio juiz, ou da juíza, não me lembro. Mas é isso que eu ia perguntar. Você acha que é falha do sistema ou uma falha individual? Eu acho que tem alguns juízes que tem muito critério para isso, mas tem outros que não. Como você não tem como você saber a aplicação da lei que a gente faz aqui, eu acho que tem que ter bom senso. E alguns juízes, eu diria que às vezes quer ir embora mais cedo no final de semana e não esquece de olhar direitinho os processos, enfim. Eu acho que o pior que aconteceu foram as crianças que perderam a vida e o sofrimento das mães. Isso é que é o pior. Agora, para não repetir isso, eu vejo que uma das saídas, primeiro, acabar com essa questão dessa progressão de pena para pedófilo e para estuprador. Eu acho que isso já é um basta total. E aqueles, depois de cumprir a pena, ainda têm que serem vigiados através daquele sistema da pulseira da tornozeleira. É aquele sistema que usa em alguns países. E aqui, na Câmara, aliás, no Senado, tem um projeto do senador Camata,
está lá no Senado, já ouvi a opinião de jornalistas, ouvi a opinião de alguns políticos, ele está lá em fase lá na Câmara. Eu vejo que em alguns países ele é aplicado, a questão da castração química para pedófilos e estupradores. Eu não vejo com maus olhos esse tipo de pena, não. Eu acho que é a única maneira que tem do cidadão poder, pelo menos você não ter... Porque criança tem que ir para a escola, criança tem que brincar. E nem sempre tem alguém olhando a criança e vai ficar aí vulnerável, que um malandro desse possa pegar essa criança e abusar dela. Eu acho que um dos caminhos a essa questão de uma pena como essa, eu vejo com bons olhos. Até porque tem muitos países de primeiro mundo que aplicam essa pena. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava lendo, outro dia, que o índice, né, por exemplo, de reincidência num prisioneiro brasileiro, na população dos prisioneiros brasileiros, chega a 70%. Quer dizer, 70% dos nossos prisioneiros, quando são libertados... Já estiveram lá na cadeia. Eles já estiveram lá. Ou seja, nosso sistema não reeduca, não prepara de novo, não dá atenção para estar dentro. Enquanto que eu estava vendo que no sistema prisional europeu, a média está em 15, 16. Quer dizer, a cada 10 que saem, né, nem 2, é um que volta. Né? Por que essa diferença tão grande? Quer dizer, nós estamos falhando, você acha que nós estamos falando, o Brasil está falhando na questão do trabalho lá dentro das prisões, quer dizer, na reeducação, oferecer trabalho, oferecer educação, oferecer curso. O que está faltando aí? Deixa eu lhe dizer, isso aqui que você aborda é algo que é do conhecimento hoje de todos os cidadãos desse país. O sujeito vai para a penitenciária, cumpre pena, ele praticamente ele sai de lá depois que ele fica lá e depois consegue sair aí, porque é questão de progressão de pena, enfim, a pena é reduzida, ele consegue sair de lá, se ele entrou lá um bandidozinho de crime leve, ele volta lá com um poder enorme, porque lá é uma verdadeira faculdade para o crime. Isso está demonstrado. Nas penitenciárias brasileiras você tem chefe que comanda crime organizado, você tem comércio de droga, você tem aí através de telefones celulares, eles extorquindo as pessoas por esse país afora. Enfim, eu acho que lá o cara sai com um doutorado, ele a frequentar as penitenciárias brasileiras. Então o sistema realmente está errado. E acho que você também poderia fazer um modelo de separar. Por exemplo, o sujeito que cometeu crime, que é de ódio, crime sexual, pedófilo, tarado, esse tinha que estar num tipo de penitenciário. Aquele que é um crime um crime passional, um assassinato, uma discussão, que ocorre sempre numa comunidade nossa de mais de 200 milhões de habitantes, ou aproximadamente 200, isso vai sempre ocorrer no Brasil. Então nós precisamos, eu acho que separar. Aquele que põe a droga, o traficante, também, cada um cumprir a sua pena. Aí pega o sujeito que foi condenado porque fez um furto aí, ele vai para o mesmo local. Poxa, eu acho que esse aí tem que cumprir a pena, etc. Mas eu acho que ele poderia estar outro tipo de penitenciário, acho que poderia dividir. Já que o Brasil tem muitas penitenciárias, e você veja sempre, o governo Fernando Henrique fez muitas, o governo Lula tem feito penitenciárias, os governos de Estado têm feito, eu vejo anúncios aí dos governadores inaugurando, e mesmo assim o problema vai se avolumando e não tem a recuperação das pessoas. Eu conheço sujeito que cumpriu pena por assassinato, aí, de briga, de rua, enfim, e depois foi para lá e voltou bandido mesmo qualificado, aí bandido ligado ao tráfico, ligado... Isso tem uns montes do país, basta procurar. Então já não é uma novidade para nós, política, e nem para o cidadão, porque a imprensa, as televisões do Brasil trazem isso para os jornais diariamente, todos os dias. Infelizmente nosso tempo acabou. Olha, eu gostaria de ficar aqui um tempão batendo esse papo com você, porque esse é um assunto que diz respeito fundamental, à nossa sociedade, claro. Mas eu agradeço a oportunidade e quando necessário falar sobre esse tema e outros, estou à disposição. Nós também. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente aqui.